haya istanza gwita istanza haya istanza gwita kalo ai muyenge te kama ngazuza machechero kwani watila oni vaitela wanila machechero kwani watila kelo oni vaitela wanila bandiwi kelo oni I muyenge kama ngazuza muyenge ndiwi kama ngazuza sanza haya washupa engenga kwa hemubo washupa engenga kwa hemubo ni washupa engenga kwa hemubo ni ai washupa engenga kwa hemubo ni kelo washupa higa watu baba hinga wo chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha na yana chincha ndiwi I ndiwi istanza haya istanza gwita istanza haya istanza gwita istanza haya muyengeti go shiyo muyengeti go iyo muyengeti go iyo muyengeti go iyo muyengeti go shiyo muyengeti go shiyo muyengeti go shiyo lokaseka singa upe munyiki go shiyo lokaseka singa upe mureshi go shiyo chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha ndiwi ndiwi istanza gwita istanza haya istanza basopa mama kutachima na muka chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha ndiwi ndiwi istanza haya istanza gwita istanza haya istanza gwita indiwi ndiwi ayo higa watu baba hinga wo chincha mufana chincha na yana chincha mufana chincha ndiwi chincha mufana chincha ndiwi chincha mufana chincha ndiwi chincha na yana chincha ndiwi chincha mufana chincha ndiwi ndiwi istanza haya istanza gwita istanza haya istanza gwita hinga wo istanza haya istanza gwita istanza indiwi ndiwi muyengeti kama ngazuza muyengeti kama ngazuza muyengeti kama ngazuza muyengeti kama ngazuza ndiwi ndiwi sanza haya sanza haya emise akuhemekise emise
Akuhemeke. Muyengete kama ngajuza. Muyengete kama ngajuza. Muyengete kama ngajuza. Muyengete kama ngajuza. Ndiwi ai ndiwi ai ndiwi ai Sanza haya Sa. Desculpa, amor. Hoje eu quero pedir perdão. Eu sei que te magoei muito, mas fui enganado pelas mulheres. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. Mina ununa wanjani we Katanga inganijela mina ununa wanjani wena Ikusaluku unimali wena Unikoshwa ukoshwa ni vana Ikusaluku unimali wena Unikoshwa ukoshwa ni vana wawe Sike ngopo katanga kambi na kulivalela Tlela kaya kawe na kulivalela nkata tlela kaya kawe Nilivuya uye muranziwa nitakuya mukela katanga Nilivuya uye muranziwa ya mukela katanga Wena standwa sami Wena udavi wami Mina wena Amilugu wabaiza wena ubosi lambini Akumuleza vavasate Alishimali ingayela abachilami Wanyana wena Ukubakalekili vavasate Alishimali ingayela abachilami Akukushayisa Nivavsike ngopukatanga Kambi na kurivalela Tlela kaya kawe na kurivalela nkata tlela kaya kawe Nilivuya uye muranziwa nitakuya mukela katanga Nilivuya uye muranziwa nitakuya mukela katanga Eu gosto muito do meu marido. Sabe, homem quando tem dinheiro é homem para tantas mulheres. Quando não tem dinheiro é somente para uma mulher. Meu Deus, vale a pena meu marido ficar sem dinheiro para ser só meu.
Terezinha o aminou, oi Majule o aminou, Terezinha o aminou, oi Majule o aminou. Quando te vejo fico crazy, o teu ginga me enlouquece. Tudo que fazes pra mim é espetacular. O teu beijo miúda me põe a levitar. Tua beleza é real, não quero nem imaginar. Tu e eu e tu a casar. Tua beleza é real, não quero nem imaginar. Tu e eu e tu a casar. Nilava kuchada na wena, nilava kuchada na wena, nilava kuchada na wena, nilava kuchada na wena. Às vezes me custa acreditar que tu és minha dona. Tu embelezas o meu mundo, amore. Vou te dar tudo, vou te dar, amore. Tua beleza é real, não quero nem imaginar. Tu e eu e tu a casar. Tua beleza é real, não quero nem imaginar. Tu e eu e tu a casar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nilava kuchada na wena, 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 nilava kuchada na wena. Awen, sama na mga anwa kumutlanga. Ifandala la kaya. Ngafabatizal, ubuy sa mali la kaya. Kasula, malandro. Nhanda, eu, crianças abusadas, escravizadas, sonhos numa estrada. Do seu futuro, meu Deus, já não se fala. Luta pela vida que termina nas estradas. A tristeza prevalece em seu olhar, mesmo sem estudar, uma família por cuidar. Pedindo esmola em cada esquina, chora pela fome, batalhando pela vida. Vejo crianças a morrer em cada estrada, vendendo pão, amendoim e água. E viola-se os direitos da criança. A escola é muito mais que o desejo da madrasta ou do pai, talvez da mãe, sem noção do que a rua é capaz de tornar o seu menino em bandido, filho abandonado e chamado mendigo. É tão triste o que vejo, crianças perdidas na rua, sem educação, sem ajuda. Todos os dias eu peço para que o Senhor venha salvar essas crianças abusadas.
punchback Vati mina ngiyichiza vaza bot back uthi Mbensokolo mama byangekho Mbensokolo papa byaboila Umbone ngimnandi mfethu mbensurvive Mbenphila nabanye story sakhona Manga utshela ungakhala but God is good Today everything is good I'm huge Enzi is life for future Cause awazi ukuthi ubani uzokusiza in future No matter stepmother Trito munye umntwana njenge wakho mntwana Ungathi lo ubani lo uwame I'm talking about school so please steady come true city Stop child abuse Because asazi ukuthi ubani uzofalwe news Ofelepe news É tão triste o que vejo Crianças perdidas na rua Sem educação, sem ajuda Todos os dias eu peço Para que o Senhor venha salvar Essas crianças abusadas Tem que ir à escola Que não estude marginal Tem que ir à escola O futuro é nacional Às vezes olho pro céu, sinto raiva de Deus. Muitas vezes me pergunto se sou filho de Deus. Às vezes choro de sofrimento, meu Deus. Ai, quem dera se eu fosse o profeta Moisés. Jikusa, já nem vai visa kuvona vatsongwana. Vasheleleka, hikola kavachele. Vadindirika, vahamba timolwe. Ninga shaisani vana, munzuku ngehlupheki. Akuna lwe inga mwana wa mamana. Akuna lwe inga mwana wa madrasta. Hinkwa vafana, ivana vatatana. Inga shaisani vana, vakombeni shikola. É tão triste o que vejo Crianças perdidas na rua Sem educação, sem ajuda Todos os dias eu peço Para que o Senhor venha salvar Essas crianças abusadas É tão triste o que vejo Crianças perdidas na rua Sem educação, sem ajuda Todos os dias eu peço Para que o Senhor venha salvar Essas crianças abusadas Nós crianças temos direito de estudar, brincar e crescer junto ao amor de nossos pais. Mas você não trabalhar, tá vendo? Ontem dormimos sem jantar aqui em casa. Amor, você sabe que a minha empresa fechou por causa do coronavírus. Tens que procurar uma coisa para fazer. Hoje eu tive uma ideia aí, amor. Que tal a gente abrir um negócio? Eu vejo muitos vizinhos por aí a vender candidato, outros vendem perfume. Que tal, amor? Queres fazer o quê? Vou fazer promoção para não ser lombolado. Seu calado. Ora viva, boa tarde, nosso estimado internauta que se encontra ligado neste preciso momento aqui, Visão Novo Moçambique, em particular ao programa Papo Esperto. Hoje, quarta-feira, estou em estúdio já com o meu primeiro convidado para dia de hoje, o qual vamos conversar muitos assuntos interligados ao mundo do cristianismo. Olha, muito estou habituado a ver o cenário convidar um homem de Deus quando são nas quintas-feiras, os quintas-feiras diferentes, mas amanhã vamos ter mais, porque amanhã temos o assunto mesmo sério. Hoje trago aqui comigo o discípulo, o apóstolo do profeta mais falado na atualidade, um profeta que mais escandaliza na atualidade, o profeta que deixa muitas pessoas em algum momento indignados, não é? Alguns líderes religiosos ficam indignados com algumas palavras proferidas do profeta, o qual o discípulo, o apóstolo aqui representa. Eu falo sim do profeta Caco Filipe, este homem que vamos procurar saber mesmo no fundo quem é Caco Filipe e a mensagem dele, qual é o impacto para a sociedade e como é que, sendo um apóstolo, ele, um discípulo, encara a sociedade. Quando vai à rua fazer sermões ou tal e tal, para convencer as pessoas a seguirem ao
o profeta, qual a dificuldade que estão a encarar na rua, ok? Porque eu sei que há muitas dificuldades que eles encaram na rua. E para não levar muito tempo, quero sim dizer obrigado por estar aí conectado a nós e partilha lá para que muitas pessoas cheguem a acompanhar. Olha, Rápidas Melhores Incomodados, interessamos, Rápidas Melhores, nome desta vasta equipe dos profissionais, aquelas pessoas que acolhem o mais uma rosa no Jardim da Vida, eu desejo um feliz aniversário e que Deus possa lhe abençoar. Eu canso mesmo de uma figura pública hoje que completa mais um ano, mas não vou falar dele. E não perca hoje, quando for 18, vamos ter aqui uma entrevista exclusiva mesmo do próprio Caco Felipe. Olha, muita e boa coisa vai acontecer aqui. Para que nós estamos a abraçar Caco Felipe, vamos ter que perceber o que se passa. Vou mesmo sim saudar o meu convidado. Boa tarde, seja bem-vindo ao Papo Esperto. Se apresente aí quem está nos a acompanhar nesta tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Aqui sou Duazi Jofil, discípulo apóstolo do profeta Caco Felipe. E muito obrigado pelo convite em poder participar no seu programa. Exato. Duazi. Disseste uma coisa muito interessante. Vou começar daí. Discípulo e profeta. Discípulo e o apóstolo. Não existe discípulo e o apóstolo de uma maneira separada, esses nomes estão separados, essas categorias. E por que é que o Duas se titula profeta, se titula discípulo e o apóstolo ao mesmo tempo? Obrigado pela questão. Dizer que não me intitulo apóstolo do profeta Caco Felipe, porque o apóstolo é o ministério da palavra. Nós vemos isto de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 11, que existem os 4 ministérios da palavra. Evangelista, doutor, profeta da igreja e o apóstolo. Então, eu sou apóstolo não porque eu quero, eu sou apóstolo porque fui estabelecido pelo profeta mensageiro que Deus enviou. E não só, em João, em Lucas capítulo 6, nós lá podemos ver que quando Jesus Cristo passou a noite a orar, no dia seguinte ele chamou os seus discípulos e dos quais escolheu 12 para serem como apóstolos, e ele lhes chamou apóstolo. Então Jesus tinha 70 discípulos e 12 apóstolos. Então eu sou discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe porque fui chamado por um ministério que o profeta Caco Felipe reconheceu em mim para poder ocupar este ministério como apóstolo do profeta Caco Felipe, porque alguém não se torna apóstolo porque quer, mas alguém torna-se apóstolo pela chamada, pelo estabelecimento do profeta mensageiro que Deus envia. Por exemplo, no tempo de Moisés, foi Moisés quem estabeleceu Arão como sacerdote. Então, alguém para ser apóstolo, pastor, evangelista, doutor ou profeta da igreja, é o profeta mensageiro vivo da geração que estabelece. Mas para ser discípulo não é estabelecido nesse caso. O discípulo é quem segue. Certamente, o discípulo é seguidor. Então, todos que estamos na mensagem profética do profeta Caco Felipe somos discípulos do profeta. Mas, dentre os discípulos, existem aqueles que foram chamados com o ministério, seja apóstolo, evangelista, doutor ou profeta da igreja. Sim. Exato. Então, assim, já foi indicado como o apóstolo. Foi consagrado ou foi indicado? Certo, de acordo com Hebreus capítulo 7, no capítulo 5, queria dizer versículo 4, e Levíticos capítulo 8 e 9, nós vemos claramente que ninguém pode se chamar apóstolo por si porque quer. Ninguém deve tornar-se apóstolo porque ele sentiu que ele conhece a Bíblia, sabe pregar, então vai abrir uma igreja e vai se chamar apóstolo. Não, tudo isso que está a acontecer e que nós vemos hoje, esse é certamente um plano do diabo Satanás. Para alguém ser apóstolo, é o profeta mensageiro que estabelece. Você vê que quando Jesus veio, não existia alguém que poderia dizer que é apóstolo. E ele no seu tempo estabeleceu 12 como seus apóstolos. E se alguém também dissesse que além dos 12 também era apóstolo, então ele
ele seria o servo do diabo Satanás. Hoje, também sobre toda a face da terra, Cacu Filipe é o profeta mensageiro que Deus enviou, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 34. E é ele quem deve estabelecer apóstolo, evangelista, doutor, ou profeta da igreja, ou ainda pastor, para que Deus possa lhe reconhecer. Ok, ou seja, não pode ser pastor sem passar do profeta Cacu Filipe, é o que o discípulo, o apóstolo Cacu Filipe está a me revelar? Não é possível alguém ser pastor sem ser estabelecido pelo profeta Cacu Filipe. Vou tomar um exemplo bem claro. Veja algo. No nosso país, por exemplo, eu darei o exemplo do nosso país, Moçambique. Alguém pode ser ministro da saúde, ministro da defesa, ministro da educação só porque ele quer? Tem que estudar. Está bem. São muitos no nosso país que estudaram, mas todos são ministros? Não. Tem que fazer parte. Nós sabemos que aqui, para mim, no nosso país, só ocupa cargo do ministro quem está no partido que está no poder. Então, o presidente da República indica a pessoa que é ministro. Ok, mas a verdade é esta: para alguém ser ministro da saúde, defesa ou educação, é o presidente da República quem estabelece. Exato, e ninguém deve também dizer que eu também, você vê que nós estamos aqui em Maputo, eu não vou me levantar de repente para dizer que eu sou governador desta província. Exato. Isso é errado. E é da mesma maneira no plano de Deus. Deus envia, suscita um profeta mensageiro. E é este profeta quem estabelece os 4 ministérios da palavra. Mas hoje você vê que podemos ver que aqui qualquer um se chama apóstolo, qualquer um se chama evangelista, qualquer um se chama pastor, assim por diante. Por quê? O profeta de Deus, Cacu Filipe, diz que hoje a dureza da vida e a falta de emprego esforçou muitas pessoas em tornar-se servo de Deus, enquanto que Deus não lhe chamou nele. Pastores e ser discípulo, apóstolo, profeta só por causa de fome, é o que quer dizer? O que quero te dizer é, por exemplo, veja, hoje existem muitas igrejas, não é? Católica, protestantes, evangélica e branamista. E todas as igrejas não têm a mesma doutrina. Todas as igrejas não têm a mesma prática, mas todos dizem que adoram o mesmo Deus. Como é possível adorar o mesmo Deus com doutrinas e práticas diferentes? Consegue ver? Na católica, bebe-se e fuma-se. Naquela situação, nós sabemos, sou filho do meu pai, tenho a minha casa, tenho a minha doutrina na minha casa, você essa questão que faz com que as igrejas, cada igreja tenha um caminho, uma doutrina por seguir, mas adoram o mesmo Deus? Está bem, mas... Já antes de responder a minha questão, aos internautas são aí ligados, estou a pedir, por favor, vamos comentar em torno da conversa, para ter, olha, uma conversa sem tema, que fique bem claro, não lembramos tema, mas vamos tocar muitos assuntos, e estão a perceber que a conversa começou muitíssimo bem. Então hoje eu vou cascar o homem de Cacu Filipe, cada vez vai ser aqui já sem cabelo, mas parece que eles dominam muito a Bíblia. Eu dizia, não será aquela situação do eu sou filho do meu pai, saio, vou à minha casa, Deus faz as regras do meu pai, eu faço as minhas regras, crio as minhas leis na minha casa, mas não ser filho do meu pai, é por isso. Não é a mesma coisa que acontece com as igrejas? Não. Então, tem uma igreja, cria a sua lei, mas contudo é filho de Deus. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece. Veja, ok. O que está a acontecer hoje? Se você for anotar, você pode ver que há pessoas hoje que já não têm carro, há pessoas hoje que já não têm casa, porque venderam seus bens, depositaram na igreja, porque a igreja lhe disseram que ele receberia em dobra a bênção. Você vê? Então, neste tempo em que estamos a viver, o problema maior é a falta do emprego e a dureza da vida, que está a esforçar muitas pessoas em abrir igreja e se chamar apóstolo, evangelista, doutor e assim por diante. Assim como no natural, alguém não pode ser ministro da saúde, defesa, do interior sem que o presidente da república o estabeleça. Da mesma maneira no espiritual, ninguém pode ser apóstolo, evangelista, pastor sem ser estabelecido pelo profeta mensageiro do seu tempo. E hoje, alguém para ser apóstolo, pastor, evangelista, doutor, deve ser estabelecido pelo profeta Cacu Filipe, que é o profeta mensageiro que Deus enviou para esta geração. Então, fora disto, se alguém, seja na católica, no islão, no cristianismo, seja em qual outra igreja, Deus não envia igrejas para a salvação da humanidade. Deus envia profetas. Deus não envia o quê? Deus não envia igrejas, Deus envia profetas.
Na Bíblia nós não encontramos o nome da igreja adventista do sétimo dia. Na Bíblia nós não encontramos o nome da igreja Testemunha de Jeová, católica. Mas na Bíblia encontramos o nome de Cacu Filipe. Ok. Do profeta Cacu Filipe, encontramos na Bíblia? Não está escrito o nome do profeta Cacu Filipe na Bíblia. Mas se eu posso explicar. Não, uma coisa, você me respondeu. Não encontramos o nome de profeta Cacu Filipe. Sim. Não encontramos na Bíblia. A Bíblia não menciona nome de profetas. A Bíblia menciona o ministério de profetas que virá. Sim. Assim, por exemplo, no tempo de João Batista, quando João Batista veio, você vê que Isaías tinha profetizado em Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você vê? Ele lá não disse que seria um João Batista ou seria o nome dele fulano de XY. E se você ver a conjugação verbal do próprio versículo, ele está a dizer voz do que clamei no presente do indicativo. Mas foi necessário esperar-se por 800 anos para João Batista entrar em cena. E em João capítulo 1, versículo 19 a 24, nós encontramos que quando os fariseus saduceus vieram lhe perguntaram se ele era Cristo, se João Batista era profeta, ele disse que não. E eu sou a voz que clama no deserto, conforme profetizou o profeta Isaías. Você vê? Da mesma... profetizou a vinda de Cacu Filipe. Certo. Tomando este primeiro exemplo de João Batista, eu posso tomar o segundo exemplo de Jesus Cristo. Jesus, quando veio, ele veio cumprir Isaías capítulo... Jesus, há muitos profetas que vinham anunciando a vida. Certamente. Isaías também anunciou a vida dele. Sim. É um dos que anunciou a vida de Jesus Cristo. Sim. O Messias. Sim. Então encontramos muitos outros profetas, os maiores e os menores, ok? Porque a Bíblia está dividida em profetas maiores e profetas menores. Até onde leram uma vez. Então aí indicou-se que vinha Jesus. Agora, quem indica o profeta Cacu? A vida dele. Está bem. Profeta Cacu Filipe, conforme os profetas da Bíblia, Cacu Filipe não foi jejuar para ser um profeta. Cacu Filipe não pediu a Deus para ser profeta. É o próprio Deus que ele chamou e comissionou aos 24 de abril de 1993. Ele nunca havia estado numa igreja, nunca tinha lido a Bíblia. Mas o anjo de Deus lhe disse que no tempo determinado ensinarás o que não aprendeste não sabe, para que qualquer que crer tenha vida eterna. Você vê? Ele perguntou como é possível. Eu nunca fui para uma igreja, eu nunca li a Bíblia. O anjo lhe disse, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer o homem, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhe o que aconteceu na criação e escreveu o livro de Gênesis, tu também tens recebido as palavras de vida eterna neste 24 de abril de 1993, e no tempo determinado por Deus entenderás e ensinarás o que não aprendeste. Então, Cacu Filipe hoje existe no ano que nasceu, Cacu Filipe estava existindo como profeta. Cacu Filipe, sim, você se nasceu neste ano, nem mesmo neste ano, em 93, com o profeta Cacu Filipe. De ser profeta Cacu Filipe. Certamente. Tem 27 anos. Exato, certamente. Mas então, só um ponto aqui para poder agilizar, a fim de os telespectadores poderem compreender melhor, não é? Sim, vamos Exato. Então, Cacu Filipe hoje veio cumprir Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Ele é a voz de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, trazendo uma mensagem. Lá a palavra? Mateus 25:6 diz primeiramente que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que vão ao encontro do noivo. E nós todos sabemos que o noivo é o Senhor Jesus Cristo, não é? O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Aí estamos a combinar. Exato. Nós todos sabemos que o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Exato. Mas a Bíblia diz que quando essas virgens 10 estavam à espera da vinda do noivo, elas se cansaram e adormeceram. Exato. Mas à meia-noite, em Mateus 25, versículo 6, à meia-noite, ouviu-se uma voz: eis o noivo, vão ao seu encontro. Você vê? Essa voz é o noivo que clamou? Não. Essa voz é uma das virgens que acordou para despertar as outras? Não. Mas ouviu-se uma voz. E esta voz é o profeta Cacu Filipe hoje, que clama para despertar a humanidade, para despertar o povo de Deus, para que possam preparar-se e receber Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Quais são essas 10 virgens que estavam lá, que o Cacu Filipe agora está aí a falar para despertar? Quais são esses 10 virgens? Porque as 10 virgens, eu acredito que é um símbolo. Okay? Sim. É um símbolo, é uma coisa um pouco colocada em símbolo que a pessoa tem que estudar mais para poder compreender. Quais são esses 10 virgens que
estão sendo referidos na Bíblia. Ok. Veja que Jesus Cristo falou de 10 virgens. Exato. Mas Jesus Cristo poderia falar de 20 virgens, poderia falar de 30, 50 ou 100. Exato. Tudo ia depender. O importante não é o número das virgens. O importante é o que a profecia quer exprimir. Exato. E a profecia quer exprimir isso. E essas 10 virgens, que são 5 loucas, 5 prudentes, todas se encontram na mensagem profética de um profeta mensageiro vivo. É assim. Por exemplo, veja que quando Jesus disse: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não é digno de mim. Alguns abandonaram e foram embora. Os outros permaneceram não porque entenderam o que Jesus disse, mas permaneceram porque eles sabiam quem era Jesus Cristo. Então as virgens loucas estão na mesma mensagem profética do seu tempo, assim como as virgens sábias, mas cada uma delas são manifestadas através das suas obras. Exato. Sim. Agora podes perceber uma coisa. Por que é que vocês gritam em tom alto da voz, dizer que olha, o Cacó Filipe é o único e verdadeiro profeta? Se formos a perceber, se queremos usar o exemplo que você deu aqui, são quantos profetas que surgiram a se depender do mesmo versículo da Bíblia? Porque acredito, depois da morte de Jesus, são o ano 33 até hoje, são precisamente menos que 2.000 anos, mas estamos quase 2.000 anos. 21, 2.000 são 1.000 e que anos, ok? 1.900 e que anos. Diz-me lá, quantos profetas já apareceram que usaram o mesmo versículo e se defendem do mesmo versículo? E por que o Cacó Filipe nós devemos acreditar que ele é por causa deste versículo? Se muitos profetas usam o mesmo versículo para nos enganar. Ok. Mas Jesus Cristo disse: pelos seus frutos conhecereis. Hoje, se existirem milhares de profetas a dizerem que também eles são um cumprimento de Mateus 25:6, isso aqui não vai surpreender um filho de Deus. Vamos voltar ao princípio. No tempo de Noé, havia alguns que também pensavam que eram servos de Deus e que poderiam dizer ao povo para não acreditar em Noé. Mas assim como aquele que disseram aos outros para não acreditar em Noé, assim como esses que foram ditos que também rejeitaram Noé, beberam água e todos foram destruídos. Hoje, se alguém diz, por exemplo, que ele é Mateus 25:6, nós devemos lhe perguntar qual é o dia em que ele foi chamado e comissionado, qual a mensagem que ele traz que a humanidade hoje não sabe, em que parte da Bíblia que Deus disse que ele viria para fazer o que está a fazer. Por exemplo, as pessoas devem perguntar isso ao Honório Kutani: Senhor Honório Kutani, você se chama apóstolo e profeta. Senhor Joe William, você se chama profeta, mas diga-nos quando é que Deus vos chamou, vos comissionou, e qual a mensagem que ele vos deu, e em que parte da Bíblia diz que vocês viriam para fazer o que estás a fazer. Porque o que é um profeta? Permita-me só um momento. O que é um profeta? Um profeta no hebraico quer dizer Nabi. Isto é o porta-voz de Deus. Se Deus envia um profeta, conhece bem. Estamos juntos. E está bem. Se um Deus envia um profeta, significa que naquela geração já não há verdade. A única verdade é a mensagem que aquele profeta está a pregar naquela geração para a salvação. Enquanto que na terra existir a verdade, Deus não pode enviar profeta para vir fazer o quê? Porque o profeta vem para trazer uma mensagem, para trazer as palavras de vida eterna. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é um profeta. Hoje, se alguém terá que viver, se alguém encontrará salvação, é pela mensagem que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é Cacó Filipe. O que Jeremias pregou não é a palavra que sai da boca de Deus hoje. Saiu da boca de Deus há anos atrás. O que Moisés pregou é a palavra de Deus que saiu da boca de Moisés há anos atrás. Mas o que sai no presente indicativo da boca de Deus hoje é a mensagem que o profeta Cacó Filipe prega. O que faz acreditar que ele é mensageiro de Deus é porque ele está falando no presente. Este não é somente isso. O que mais? Veja que Moisés, para ser profeta, foi chamado na sarça ardente por Deus. E em seguida ele foi pregar a sua mensagem, que são os seus 5 livros, que é a Torá no hebraico, não é? Então, você vê que Moisés cumpriu uma profecia de Gênesis capítulo 15. Assim, o profeta Cacó Filipe não é profeta porque está a falar no presente indicativo. Não, mas é porque ele teve chamada de comissão aos 24 de abril de 1993, de acordo com Daniel capítulo 10. Você vê? E ele vem, traz uma mensagem para a salvação da humanidade hoje, dizendo mesmo que todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas e islão são do diabo Satanás. Mas se encontramos um versículo na Bíblia, aqui não trago em mente hoje, não li muito a Bíblia, às vezes esqueço dos versículos, mas acredito que é no livro do Dr. Lucas, se não estou enganado, que pessoas
os discípulos, os apóstolos de Jesus viram homens a pregar e foram ter com Jesus. Olha assim, Senhor, encontramos pessoas lá a falar o seu nome. São contra nós. Por que estão a falar de nós? Ele diz, se não estão contra nós, estão conosco. Se pregam a nossa palavra, estão conosco. Por que o Cacó Filipe vem com essa ideia de que as igrejas são de Satanás? Se pregam a mesma palavra que é de Deus, e ele também diz estar a pregar a palavra de Deus. Está bem, mas eu só vou lhe fazer uma questão, é aleatória. Sim. No tempo de Noé, existia alguém que era servo de Deus além de Noé? Acredito que não. Aham, tudo bem. Exato. No tempo de Jesus, além de Jesus, tinha outro que também pregava a verdade? Aí, esse exemplo que deu é que alguém estava a pregar. Para saber se era verdade ou não. Ok, está bem. Exato. Veja só algo. Esse... Tá bom. Exato. Esse homem que fora encontrar, que estava a pregar sobre Jesus Cristo, será que ele estava contra Jesus? Ele não estava contra Jesus. Exato. Se ele pregava a Jesus, é porque ele acreditava que Jesus Cristo era o Messias enviado de Deus para aquela geração. Exato. Mas agora é diferente. Diga para mim, os padres católicos, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, o Islã prega a mensagem de Cacó Filipe? Por que não devem pregar a mensagem do Cacó Filipe? Devem pregar a mensagem do profeta Cacó Filipe, porque é o profeta que Deus enviou nesta geração. Será que a Bíblia já não existe? Tá bom. No tempo de Jesus Cristo, os fariseus e saduceus não pregavam a Bíblia, por que eles seguiam o diabo? Porque colocavam quase não podiam colocar dentro da Bíblia. Agora veja, o que devemos saber e reter é o seguinte: se hoje, tá bom, se hoje essas igrejas, segundo você, são de Deus porque prega a Bíblia, na católica bebe-se e fuma-se. Eu não disse que são de Deus. Calma aí, também não que não são de Deus. Estamos num assunto, numa mistura, vamos devagar, ok? Dizer a igreja católica faz o que? Bebe e se fuma. É a regra da igreja ou são as pessoas que escolheram beber e fumar? Porque uma coisa é, você como pai diz que o filho não bebe, o filho sai e bebe. Será que o pai é culpado? Ok. Veja algo. Quando se fala da igreja católica que bebe e se fuma, não é porque é somente um ou dois que bebe e fuma. Os próprios padres também bebem e fumam. Os padres bebem e fumam? Sim, é isso. Tem certeza? Eles bebem, sim. Já encontrou o padre a beber e fumar? Certamente, eu fui católico. Você foi católico? Exato. Então estou a falar o que eu já vivi. Ok. Sim. Então esta é a pura verdade. Exato. Você vê que na igreja Testemunho de Jeová tem doutrinas deles. Na Adventista do Sétimo Dia tem doutrina dele. Agora, se todas as igrejas, cada uma tem suas doutrinas, tem suas práticas, tem seus princípios, qual é a verdadeira igreja de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 1, o Paulo disse, começando do versículo 10 em diante, Paulo disse: faleis todos a mesma coisa e digais todos a mesma coisa no mesmo parecer e no mesmo pensamento. Exato. Você vê? Exato. Não porque alguém diz que eu sou de Apolo, outro diz que eu sou de Cristo, outro diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Cefa. E Paulo perguntou: Cristo está dividido? E hoje é a pergunta que Paulo faria se estivesse vivo. Exato. Hoje você... É uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Porque se chama que, olha, as igrejas são de Satanás, o profeta Cacó Filipe é o único. Não estou a dividir Cristo, tendo em conta que no exemplo do Paulo, não se fala de que significa que eram as igrejas. Vamos a pegar na Bíblia. Fala também das sete igrejas. A Bíblia já nos ilustra isso no último livro, que é a Revelação, ou a Apocalipse, para quem quer chamar assim. Falam das 7 igrejas. Será que aqui nós estamos ao mesmo tempo a desacreditar que a Bíblia menciona 7 igrejas? É que as igrejas existem. Ou estou enganado? Ok. As igrejas não existem, as igrejas existiam. Essas 7 igrejas já existiam na Ásia. Pregava a mensagem de Paulo. Se você quer confirmar então, o Apocalipse 2:3, tens que ler Colossenses capítulo 4, versículo 16. Existiam nos tempos de Paulo que você quer me dizer? Certamente, as igrejas faladas em Apocalipse 2 e 3 são as igrejas que existiam lá e que manifestaram o que está escrito em Apocalipse 2 e 3. Sim. Então o que quer dizer que as igrejas existiam naquele tempo. E se a Bíblia diz que não podemos aumentar nem diminuir o que está na Bíblia, por que nós devemos agora censurar a ideia de que as igrejas existem, o que a Bíblia diz que as igrejas existem, e se formos a pegar o livro de revelação que escreve é o João. É uma revelação de João que foi levada no sonho, segundo os estudos mais apurados, e teve aquela revelação. A Bíblia indica ele como o último profeta, mas não vamos falar disso.
Então, por que vamos desacreditar a mensagem de Deus? Ok. Você falou aqui de um ponto. A Bíblia diz que não podemos acrescentar nem diminuir. Exato. Ok. Mas agora diz, veja algo. As pessoas leem e tomam o que convém e interpretam da maneira dele. Exatamente. Mas atenção, é necessário que as pessoas possam compreender. Apocalipse, quando estava sendo escrito na ilha de Patmos por João, o apóstolo de Jesus Cristo, não existia a Bíblia. Mas existia o rolo de Jeremias em algum lugar, o rolo de Moisés em algum lugar, o rolo de Isaías em algum lugar. Você vê? Então, quando o livro de Apocalipse, capítulo 22, 18 a 20, diz que ninguém deve acrescentar nem diminuir, devem saber que não é somente ao livro de Apocalipse que diz isso. Moisés também disse no seu tempo, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que ninguém deve diminuir nem acrescentar. O Moisés fala a mesma coisa em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, que ninguém deve aumentar nem diminuir. Então isso não é novidade. O livro de Apocalipse está bem claro. Diminuir... Só um momento para mim terminar, só um momento. Ninguém deve diminuir nem acrescentar as profecias deste livro. O livro de Apocalipse não é toda a Bíblia. Toda a Bíblia não é somente um livro. São vários livros de profetas que Deus enviou. Sim. Consoante a sua ideia, o que é que não poderia se diminuir nos tempos do livro de Moisés, segundo Deuteronômio 4, como aqui o apóstolo acaba dizendo? O que é que não pudesse diminuir, o que não pudesse aumentar? Moisés deu seus mandamentos no seu tempo. E aqueles mandamentos que ele deu segundo a ordem de Deus. Exato. E Moisés advertia o povo para não aumentar nem diminuir aquilo. Quais são esses mandamentos? Olha, são vários mandamentos. Eu creio que as pessoas já sabem disso. Não matarás. Eu gosto desses exemplos porque vamos de onde eu quero chegar. Não matarás é um dos mandamentos. Sim, não adulterarás é um dos mandamentos. E muitos outros mandamentos. Encontramos um outro mandamento, não sei se é Jesus que colocou, que diz não julgueis. Até na Bíblia vem isso. Não julgar para não ser julgado. Sim. Será que o juiz de julgar que está tendo com a Filipe não está a tomar a posição de Deus julgar ele, tendo em conta que nós temos quem vai julgar? Tá bem. Todo profeta mensageiro em seu tempo é um juiz. E isso é necessário que as pessoas devem reterem, devem saber isto, que cada profeta mensageiro no seu tempo é um juiz. E então, começando do lado que você falou, está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgais para que não sejam julgados. Mas está escrito em João capítulo 7, versículo 24, julgais segundo a reta justiça. Então eu disse que um profeta mensageiro que Deus envia é o juiz na sua geração. Para as pessoas confirmar isso, leiam 1 Samuel capítulo 7, versículo 5. Vocês vão entender que Samuel era juiz para a sua geração. Agora diz uma coisa. Saindo por aí dizer que as igrejas são de Satanás, será que isso faz de Caco Filipe ser o verdadeiro profeta? E por que as igrejas são de Satanás segundo ele? Não é o dizer que as igrejas são do diabo, Satanás faz de Caco Filipe o verdadeiro profeta. Exato. Moisés no seu tempo pregou a sua mensagem. Jeremias no seu tempo pregou a sua mensagem. O que faz de Caco Filipe o verdadeiro profeta é porque teve uma chamada, uma comissão, tem uma mensagem e existe parte da profecia que ele veio para cumprir. Agora, por que ele diz que as igrejas são do diabo? Porque não é possível adorar o mesmo Deus tendo doutrinas, práticas e princípios diferentes. É o diabo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 já está escrito que Deus não é Deus de confusão. Então, adorar mesmo Deus com doutrina diferente, práticas diferentes, tudo isso é o diabo, Satanás. Essas igrejas não são de Deus, são do diabo, Satanás. Eu posso perguntar ao apóstolo? Sim. Sabe por que existem as doutrinas do apóstolo? Tem ideia por que temos doutrina nas igrejas? O que é que significa uma doutrina de uma igreja? O apóstolo tem conhecimento disso? Está escrito em algum lugar? Não, tem conhecimento do que significa uma doutrina de uma certa instituição. Porque sabe que a instituição tem as suas regras lá. Por exemplo, neste país, tem as leis que foram feitas. Mas que as instituições podem elaborar as leis que devem regar dentro da instituição, desde o momento que não lejam aquilo que é as leis estabelecidas pelo nosso governo. Isso me faz perceber. Eu pego isso como exemplo da igreja. Para a igreja poder viver e continuar, tem que pôr lá as regras, as ordens dos seus rebanhos. Do como pastor vai pastar rebanhos, mas com a única direção que é a salvação pelo mérito de Jesus Cristo ou pela graça de Deus. Será que aqui não é insulto
o Cacó Felipe dizer que olha, as pessoas não podem criar leis para poderem sobreguardar o que eles querem fazer. Ok. Não existe uma casa sem lei. Eu já dei exemplo. Na tua casa o apóstolo tem leis, mas não são as mesmas leis que o teu irmão tem. Mas também seu irmão é pessoa. Vem da barriga da sua mãe. Mas em casa dele, ele criou leis dele que lhe facilita a convivência com a família dele. Neste caso, nós estaremos a dizer que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele devia dizer que aquelas pessoas tinham que continuar conforme estavam divididos, alguns dizendo nós somos de Apolo, alguns dizendo nós somos de Paulo, outros dizendo nós somos de Cefa, outros dizendo que nós somos de Cristo, você vê? Mas quando dizes que isso é como as doutrinas, veja que só, para você entender que o que é natural é um tipo de espiritual. Veja só, na Assembleia da República debate a lei. Depois de ser aprovada a lei, são todos que vão aparecer no jornal para falar da lei? É somente uma pessoa. Compreende? Deus nos céus dá a sua lei através de um profeta. Diz ainda para mim, nas igrejas as mulheres estão a pregar, não estão a pregar? Se Efésios capítulo 2, versículo 20 diz que o fundamento deve ser os apóstolos e os profetas. Como é que as mulheres pregam nas igrejas enquanto a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 a 38 e 1 de Timóteo capítulo 2, 11 a 15 diz que uma mulher não pode pregar? É porque as igrejas são do diabo que as mulheres pregam. Uma mulher não tem direito de pregar. Agora, é necessário saber aqui que todas as regras, todos os regulamentos, preceitos, mandamentos que estão na Bíblia não vieram através de um pastor, não vieram através de um evangelista, vieram através de profetas mensageiros que Deus enviou. Moisés no seu tempo trouxe o mandamento e quando Jesus veio no seu tempo, Jesus, por exemplo, ele disse: aquele que olhar uma mulher e desejá-la em seu coração já cometeu adultério. Mas no tempo de Moisés não era assim. No tempo de Moisés era aquele que ser encontrado a cometer adultério deve ser apedrejado. Você vê? Moisés disse olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio, Jesus disse: aquele que te bate a face esquerda, dá-lhe também para bater a face direita. Cada profeta no seu tempo traz mandamento. E hoje também, profeta Cacó Felipe traz os mandamentos que Deus lhe deu para a humanidade hoje. Hoje as pessoas estão a se masturbar, mas não sabem que a masturbação é pecado. Sabe? As pessoas hoje usam preservativo, cometem sexo aqui e ali. Não sabem que o pecado de alguém que faz aborto, pecado de alguém que comete a masturbação e usa preservativo é igual. Sim. Então, acredito que é nessa cena que Jesus estava quer dizer que, olha, não vale a pena se gabar dizer que eu não dormi com a esposa do outro só por cobiçar, já é pecado. Exato. Para responder diretamente o versículo lá que estava exposto. Que o outro diz, não, eu nunca dormi com a esposa do meu amigo ou de ninguém, nunca cobicei outra esposa, pá. Mas ele sempre dá um olhar e cobiça de outra pessoa, então estava a pecar. Não seria essa questão de uma resposta direta que Jesus estava a dar. Agora, vamos ao teu assunto. O apóstolo tocou uma coisa muito interessante. O mesmo profeta, o seu profeta, diz quer ser aceito como profeta na sociedade, mas ao mesmo tempo peleja contra outros profetas e nunca em nenhum momento procurou um momento de estar com outras profetas ou outros profetas para poder chegar a um consenso. Como é que o Cacó Felipe vai conseguir convencer aquela pessoa que já é profeta há muito tempo de que deve ser ele a lhe consagrar profeta? Ok. Veja só, Moisés teve chamado de comissão na sarça ardente. E em seguida ele foi pregar a Faraó para Faraó permitir a saída do povo. Mas Faraó mandou chamar os seus mágicos lá. Moisés estava lá pregando para eles. Mas os mágicos, quando chegaram, ouviram a mensagem de Moisés? Não ouviram a mensagem de Moisés, mas também transformaram as suas madeiras secas em serpente. Você vê? Mas a diferença é que a serpente de Moisés consumiu as serpentes dos outros que eram servos do diabo Satanás. Agora, quero voltar na questão que você está a dar. O profeta Cacó Felipe precisa ele procurar as pessoas para debater com ele de modo que ele veja que é verdadeiro. Jesus ia procurar os fariseus para debater com ele para mostrar que é verdadeiro. E são os fariseus quem deveriam vir para procurar saber. Nicodemo era um grande homem e veio à noite para procurar saber a verdade de salvação com Jesus Cristo. Você vê? Vejamos uma coisa muito interessante.
O próprio Moisés, quando ele foi confirmado como o homem que vai tirar o povo do Egito para onde? O homem de Deus. Acredito que quando ele voltou, até os próprios deles não acreditaram. Mas ele fez segundo o que Deus lhe mandou para provar aqueles homens incrédulos que não aceitavam ele como o enviado de Deus. Você me percebe? O Moisés foi testado e ele conseguiu aprovar, porque Deus disse: não, deixa comigo, eu vou aprovar a este povo que você deve lhe guiar, porque o importante aqui não era para o faraó acreditar, porque o negócio de Deus não era para com os fariseus, era muito mais para o povo de Israel sair do Egito. Então os egípcios se aceitavam ou não, para Deus não interessava. Então aquele povo que tinha que acreditar em Moisés, acreditou em Moisés. Por que o Cacó Filipe até hoje as pessoas não acreditam nem aquele povo? Porque eu acredito que ele tem um povo que deve salvar. Não acredita nele. Quem que não acredita nele? São muitos. Ok. Eu quero lhe dizer que em todos os países do mundo há discípulos do profeta Cacó Filipe. E se você pudesse ver os vídeos, se você pudesse ver ao menos as fotos, você veria que Cacó Filipe tem discípulos em todos os países do mundo. Exato. Você vê? Então, Cacó Filipe não está à procura de discípulo, não. Porque em 24 de abril, ouça, em 24 de abril de 1993, Cacó Filipe já tinha sido mostrado por Deus o número dos escolhidos nesta geração. Então, ele não está a procurar em transformar caranguejos em peixe, não. Ele está a pregar a sua mensagem e todos os filhos de Deus são resgatados. Nós temos pessoas que vieram da igreja do Noricutano, temos pessoas que vieram de todas essas igrejas. Isso não falta. O Noricutano, quando abre a igreja, quem saiu de Católica, quem saiu de Maciona, quem saiu de onde para se ajudar ao Noricutano. Isso não falta. Mas qual é a mensagem que ele traz? Quando é que Deus lhe chamou e comissionou? Agora, vamos perceber um outro ponto. Porque as pessoas vêm ter convosco, ok, pode ser sinal, assim como não. Acredita, nós estamos, disso é uma coisa, estamos na pobreza. Todo mundo, quando vê alguém, porque eu tenho alguma coisa, vai para lá porque é de fome, porque vai ter uma vida melhor. Acredito que isso faz pessoas seguir. Mas vejamos uma coisa, o apóstolo. Quero voltar a colocar outra questão. Sim. O apóstolo, o Noricutano, tem discípulo em todo o sítio que o apóstolo diz. O Noricutano às vezes vai para a Alemanha, vai para onde, Isso me faz acreditar que o apóstolo é verdadeiro porque tem discípulo ali, cola aqui. A questão de ser verdadeiro não é por ter discípulo. Eu respondi a tua questão. Exato. Porque você perguntou, são muitos que não acreditam nele. Porque eu ainda continuo vendo pessoas indo para a Católica, indo para a Universal, indo para onde tem muitos profetas que andam para aí, percebe? Os mesmos têm discípulo em todo o canto do mundo. Olha, quando Jesus Cristo veio no seu tempo, ele veio trazer a mensagem para resgatar os seus. Exato. Compreende? Então Jesus Cristo. Vamos trabalhar a missão de Cacó Filipe. Qual é a missão de Cacó Filipe para essa geração? Está bem, mas estás a dar perguntas assim aleatórias, então peço que comece a dar, de modo que possamos responder de uma maneira correta aqui, tá bom? Exato. Sim. Qual a mensagem que o profeta Cacó Filipe traz? O profeta Cacó Filipe traz a mensagem que é o clamor de Mateus 25:6. E eu expliquei isso atrás. Que é a mensagem que é o cumprimento de Mateus 25:6, o clamor da meia-noite. A mensagem da restituição para esta geração em que nós estamos a viver. Agora, não importa, porque todos os profetas que Deus enviou, todos eles sempre trouxeram a mensagem. Jeremias no seu tempo trouxe a mensagem. A mensagem de Osea é pequena, mas é uma mensagem que Deus lhe deu para o povo no seu tempo. João Batista, nós não temos o livro de João Batista, mas João Batista pregou a sua mensagem. Então Cacó Filipe hoje, ele traz a sua mensagem para que todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna possam crer e ter a salvação. Exato. Tem um povo escolhido para tal ou simplesmente para quem for a crer? Efésios mostra isso. Atos capítulo 13, versículo 48, diz que todos aqueles que tinham sido ordenados para a vida eterna creram em Paulo. E Atos 13, versículo 47 diz que para Paulo, Deus disse, assim não o mandou, Senhor, eu te estabeleci para que sejas a luz do mundo e que sejas de salvação até os confins da terra. No tempo de Paulo, para alguém ser salvo, era necessário acreditar em Paulo, porque a Bíblia, em 2 de Crônica 20:20, diz que devemos crer em Deus e
crer no profeta que Deus envia. Hoje a humanidade deve crer em Senhor Jesus Cristo, a Deus, e crer em Cacu Filipe, que é o profeta que ele enviou, de acordo com Mateus 23, versículo 34. Agora, quando disse que tem muitos aqui que andam, fazem milagres, operam sinais, assim por diante. Olha, a partir do momento que alguém, mesmo se faz milagre ou não, mas fundou uma igreja, é um do diabo, Satanás. Todos esses homens, todos esses, Honório Cutani, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Silas Malafaia, sejam católico, protestante, evangélico ou no Islão, budismo, shintoísmo, hinduísmo, são religiões satânicas. E atenção, Apocalipse capítulo 16, versículo 13 diz que a humanidade caminha pelo espírito de sapo. Você vê? O sapo tem olhos na sua cabeça. Ele consegue ver atrás, consegue ver à frente, mas não pode ver o presente. Assim é como a humanidade. A humanidade reconhece que Jeremias era verdadeiro, Isaías era verdadeiro, Moisés era verdadeiro. Um dia seremos julgados, mas o que Deus hoje está a fazer? Eles não sabem. Então, o Filho de Deus não caminha conforme caminham sapos, não caminha conforme a humanidade hoje está. Todo Filho de Deus hoje, se existe uma semente de Deus nele e ouvir a mensagem do profeta Cacu Filipe, o que ele fará? Ele vai examinar, ele vai procurar ler, conforme João 7, versículo 50 e 52 diz, não devemos condenar alguém sem antes ouvirmos o que ele prega. É por isso que eu estava falando de julgar. É por isso que eu perguntei se não será que é julgar. E será que o Filipe já andou nas igrejas para perceber que estão a pregar lá nas igrejas? É por isso que eu coloquei essa questão. Tá bem, mas a pergunta é, a minha pergunta vou voltar a repetir aqui. No tempo de Noé, fora de Noé, existia outro que era servo de Deus? Não, vamos... Não, responde essa questão. Existia outro além de Noé que era servo de Deus? Não sei, mano. No princípio aqui você disse que não, agora dizes que não sabe. A Bíblia não me revela. Não, eu sou sincero. Então é necessário ser claro. Ok, mas se eu te perguntar, além de Noé e os 7, existiu outro que foi salvo de dilúvio? Não. Então, aqueles que acreditaram na mensagem de Noé nem entraram... não acreditaram que Noé pregava. Não acreditaram. Porque Noé era o mensageiro profeta de Deus. Eles rejeitaram. A única coisa a fazer é Deus destruir, mas Noé era Deus? Não era Deus, mas hoje as pessoas devem saber que Cacu Filipe não é Deus. Mas quando rejeita a mensagem de Cacu Filipe irão ao inferno. É que ali não foi o Noé que decidiu que as pessoas poderiam entrar no barco, não. Era Deus. Noé pregou ou não pregou? E quem fecha é Deus. Noé pregou ou não pregou? Pregou, não. Quem fez a arca é Deus e Noé? É Noé, e depois de Deus. Noé pregava. As ordens de Deus. Quem pregava? É Noé. Pregava o quê? As ordens de Deus. Para as pessoas fazerem o quê? Para ser salvo. As pessoas aceitaram? Claro que não. É o que vocês hoje serão. Rejeitam Cacu Filipe, irão ao inferno. Mas Cacu Filipe é o profeta de toda a humanidade. É verdade. Este homem. Ok, tenho uma outra questão. Sim. Simples e fácil. Cacu Filipe. Irmão, vamos ser sinceros e honestos. Honestamente, Deus falando. Você nasceu, cresceu numa igreja. E hoje você acredita que a igreja não é nada. Sabe quantas... Se a Bíblia, no Marco 15, no show, diz que todo mundo pregar o evangelho até os confins da terra. Qual é a forma de pregar esse evangelho que a Bíblia está a anunciar? E dentro do mundo. Ok. A humanidade lê o que somente lhes convém. Exato. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, Jesus disse ide, mas falou somente para 12 apóstolos que estavam lá. Não existia outra pessoa que estava lá. E hoje, qualquer um abre sua igreja e diz que Jesus me diz só um momento. Não poderiam também ter os seus discípulos? Ok, eu peço que me dê sempre espaço para mim responder a sua questão. Senão estarás a cortar e as pessoas não vão compreender. Ok. Então, em Mateus 28, 19, eu disse que quando Jesus disse ide, somente falou para os seus 11 apóstolos que estavam lá. Exato. Compreende? Não há uma outra pessoa que estava lá. Honório Cutani não estava lá para dizer que esse ide de Mateus 28, 19 também refere a mim. Ok. Joel William não estava lá para dizer que esse Mateus 28, 19 ide está a se referir a mim. Se você for a ler Atos capítulo 11, versículo 18, 19, vai ver que os apóstolos não foram pregar para gentios, somente pregaram para judeus dispersos entre gentios. Você vê? Então não há nenhum dos apóstolos que veio pregar na África. Todos eles pregaram as 12 tribos da casa de Israel. Quero confirmar se ler Tiago capítulo 1:1, 1 Pedro 1:1, Mateus capítulo 15, versículo 24.
Está claro isso Estou a lá. acompanhar a história. Você Sim. disse uma coisa muito engraçada. Diz que não estava lá o Joe William, não estava lá o Norcutano, estava lá o Cacu Felipe. Ok. Cacu Felipe disse que eu vim cumprir Mateus 28, 19 a 20, que disse aí de pregar? Não. Ok. Cacu Felipe traz uma nova mensagem. Não veio cumprir Mateus 28, 19. Cacu Felipe nunca disse vir cumprir Mateus 28, 19 a 20. Não. Porque aquela parte, Jesus enviou seus discípulos, seus apóstolos. Então não é Cacu Felipe. Cacu Felipe é um profeta como Isaías. Um profeta como Jeremias, Moisés, com uma nova mensagem para esta geração. Foi enviado para a África ou para o mundo? Todo profeta Cacu Felipe foi enviado para todo mundo. Ele é o profeta mensageiro para todo mundo hoje. Sim, Jeremias no seu tempo, quando ele pregava a sua mensagem, é para todo mundo. Era para todo mundo. Sim, Isaías quando pregava, é assim. Pregava para todo mundo. Não andou em todo mundo, mas a sua mensagem Pregava para todo mundo. A minha pergunta foi essa. não andou em todo mundo, mas Jeremias pregou aos judeus A lá. mensagem era para todo mundo ou era para os judeus apenas? Quem? Eu me recordo que Jeremias, quando pregava na sua palavra, dizia: olha, se o povo não mudar de Judá, vamos ser escravizados, até vamos voltar a entrar na escravidão. Assim aconteceu, foram ter Babilônia, o que porque rejeitaram a palavra. Se era para todo mundo, era para aquele povo. Ok. Veja que Jeremias pregava. Quando Jeremias pregava, você tem que entender que dentro da mensagem de um profeta existe o lado profético. Quando você ler Isaías capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, você vai ver que lá Isaías está dando profecias para a África. Que um dia a África seria visitada. Exato. E nós hoje estamos exatamente com um profeta africano, que é um profeta para todo mundo. Sim, Então, é verdade que Deus no princípio visita- teve que trabalhar primeiro para os judeus. E depois mudou o cenário quando levantou Paulo, que veio cumprir Isaías 49, versículo 6. Então já se compreendeu todo mundo pregar o evangelho, porque até o Paulo conseguiu expandir isso. Isso dá para perceber. Já há muito tempo era já para todo mundo. Paulo, quando Jesus disse aí de pregar, Paulo estava? Não estava. Não estava, não é? Sim. Ok, você deve ler Atos capítulo 13 para você compreender que, de acordo com Isaías 49, versículo 6, quando Isaías profetizou sobre Paulo, Paulo, primeiramente, ele teve que pregar aos judeus. Quando o judeu rejeita a mensagem dele, em Atos capítulo 13, versículo 46, 47, Paulo diz: agora nos desvio para os gentios, porque é o que Isaías 49, 6 diz. Então, Paulo é o primeiro profeta a introduzir a mensagem às nações. E hoje, até então, estamos no tempo das nações. Então não é estranho que tenhamos outros profetas que pregam para aí de todo mundo. Aonde? Que bom todo mundo, irmão. Como qual? Diga-nos com um deles. Um dos profetas que Sim, profeta todo mundo. sim. Eu já dei um exemplo aqui. Eu sempre acompanho o vídeo. Eu vou dizer, eu não sigo nenhum profeta, para ficar claro, senão eu defendo profetas. Eu acompanho o profeta Honório Kutan, tem todo mundo. Chubi, que é aquele nigeriano. Tem melhor e maiores igrejas, o profeta. Mas quer dizer, eles têm em todo mundo, tem os seus discípulos em todo mundo, percebe? Estão lá lhe acompanhar. Ok. Então, está em todo mundo. Está bem. Você não respondeu a minha pergunta. E eu te perguntei, dentre eles, qual que você acha que é verdadeiro? Eu? Sim. Qual que é verdadeiro? Desse que você mencionou. Não julgo ninguém. Ah, tá. Então você não sabe o que é um profeta? Não julgo ninguém. A humanidade não sabe o que é um profeta. Um profeta é Nabi. Um profeta é porta-voz de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos profetas. O que é a palavra de Deus? Jeremias pregou a Bíblia? Não. Moisés pregou a Bíblia? Não. Jesus pregou a Bíblia? Não há profeta da Bíblia que pregou a Bíblia. Cada profeta traz uma nova mensagem. Jesus revelou a Bíblia. Percebe bem como Jesus revelou o quê? Jesus, as suas pregações, às vezes, iam nos dar exemplo do que vinha na Bíblia. Jesus revelou o quê? Dizia, olha, como está escrito, por exemplo, quando Satanás foi tentar Jesus, diz assim: está escrito que o homem não viverá somente de pão. É quem conhece a Bíblia até esse nível. Porque se não tivesse conhecimento da Bíblia, não ia dizer que está escrito na Bíblia. Se diz que está escrito aonde? Na Bíblia. Está escrito onde? Na Bíblia. Ele diz que está escrito que o homem não viverá somente em que versículo, capítulo? E se for a contrário dessa Bíblia, já nos diz isso. Em que versículo, capítulo? Eu não tenho decoro do versículo. Então este que é o problema. Você não pode falar algo que você não vai sustentar. Jesus disse ou não disse quando estava a jejuar? Quando Satanás foi com Jesus para dizer que não, pastor, a mim só se me adorar, eu te dou isto, mas... Jesus não cumpriu profecias? Diga? Jesus não cumpriu profecias? Cumpriu. Quando Jesus entrou em uma sinagoga,
em Mateus capítulo 4, versículo 16, Mateus 4 ou Lucas 4, 16, você pode ver que quando ele entrou na sinagoga, quando ele foi dado o rolo para ler, ele pediu o rolo de Isaías. E abriu Isaías 61, versículo 1 a 2, porque lá tinha profecia sobre ele. Sabe o que diz aqui? Versículo lá? Tinha profecia sobre ele. Diz lá o que diz a palavra. Lá o versículo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Exato. Me escolheu para anunciar o dia aceitável do Senhor. Agora veja, quando Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, aquilo parecia que referia-se a quem? A ele. Mas 800 anos depois, quando Jesus vem, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, me escolheu para anunciar o dia aceitável do Senhor. Era uma profecia, aquilo tinha a ver com já mesmo Deuteronômio 18, versículo 15. É Jesus Cristo. Para quem entende a Bíblia, entende que o Isaías nunca disse, não disse ele, porque ele já vinha indicando que, olha, veio um mensageiro. Ele primeiro indicou que veio alguém. Então, logo nós entendíamos. Mas outro exemplo que aqui tocou o apóstolo, que é muito interessante. Depois, como falamos, ninguém está a ficar assim. Disse uma coisa, não sei, relacionado quem é mensageiro ou mensagem. Mas vou fazer uma questão muito simples e fácil. Jesus, ele escolheu segundo a Bíblia. Tudo que ele dava-nos exemplo para a Bíblia. Por isso, uma vez, alguém disse: olha, Jesus, se está escrito que se um homem nasce deficiente é porque os pais pecaram. Está escrito na Bíblia. Eu disse: sim, está escrito na Bíblia. Mas, em algum momento, também nasce assim para manifestar-se o poder de Deus. Estava a quebrar alguns mitos que estavam na Bíblia. Ele quebrava de um jeito muito fácil e simples. Por que o Cacô Felipe, em algum momento, até sai o discípulo dele a rasgar a Bíblia, a queimar algumas coisas da Bíblia? Qual é o erro que existe nisso? Ok. Veja aqui. Jesus, quando disse: aquele que te bate a face esquerda, dá-lhe também para bater a face direita, estava escrito em algum outro lugar? Acredito que não. Como é que você diz que Jesus revelou a Bíblia? Jesus escreveu o que estava na Bíblia. Não, Jesus sempre dava o exemplo da Bíblia. Um momento, você dava sempre com exemplo a Bíblia? Sim, então mostra em que versículo. Mostra em que versículo. A Bíblia e depois vinha o que ele queria ensinar. Ok. Mostra então em que versículo da Bíblia que estava já escrito que quem te bate a face esquerda, dá-lhe também para bater a face direita. Então você tem que compreender o que eu estou a responder. Não, compreendo. Exato, é necessário compreender mesmo. Porque Jesus não pregou a Bíblia. Ok. Mas ele poderia dar citação da Bíblia. Como Daniel no seu tempo. Em Daniel capítulo, não existia a Bíblia. Okay. Você quando fala a palavra Bíblia, que alguém disse que está escrito na Bíblia, que alguém que nasce deficiente. Não existe uma palavra Bíblia no livro na Bíblia. Não existe. Okay. A palavra Bíblia é o derivado da biblioteca, que quer dizer o conjunto de livros. Exato. A Bíblia não é só um livro. Exato. A Bíblia são vários livros. É a coleção de livros dos profetas. Isso é o que as pessoas precisam saber. Exato. Vou abrir parênteses aqui. O que é a palavra de Deus? Okay. Salmo 119, versículo 89, Apocalipse 14, 6 a 10, Mateus 4, 4. A palavra de Deus tem seu depositário no céu. Exato. E ela desce na terra através de um profeta. Compreende? Assim como a árvore, o fruto, a Bíblia é o fruto dos profetas que Deus enviou. Tudo aquilo que eles falaram foi escrito e hoje está em um livro chamado a Bíblia. Foram os profetas inspirados por Deus. Exatamente. Então, todos os profetas foram inspirados por Deus. Então, Cacô Felipe hoje é o profeta que Deus enviou com a mensagem de salvação para esta geração. Okay. Conforme Salmo 119, versículo 89 e Apocalipse 14, 6 a 10, Cacô Felipe traz a mensagem nesta geração para a salvação da humanidade. E hoje, por exemplo, as pessoas sabem que aproximar a mulher por detrás como os cães no momento da relação sexual é pecado? Vocês sabem disso? Sei, claro. Sabe a partir de que versículo da Bíblia? Há muitos versículos. Aonde está escrito? Não precisa saber aquela palavra está também. A Bíblia nos diz uma coisa que nós temos que dizer isto, mais isto, mais isto, mais isto. Só. É mais nada. Você não é humilde. Não está escrito em nenhuma parte da Bíblia que aproximar a sua mulher por detrás como cão é um pecado. É Cacô Felipe quem trouxe isso hoje. Eu desafio você a mostrar um versículo até no fim deste programa. Apóstolo, pode ser? Eu disse uma coisa incrível que o papel não quis entender.
há palavras na Bíblia, meu irmão, que você tem que fazer um estudo. Não precisa estudo, Deus não se estuda. É por essa razão, veja algo, é por essa razão as pessoas vão estudar a escola pastoral, Instituto Teológico, e vêm diz que são servos de Deus. Enquanto, de acordo com 2 Crônicas 13, versículo 9, são servos do diabo Satanás. Você vê, Hebreus 7, só um momento, Hebreus 5, versículo 4, diz que todo sacerdócio deve ser estabelecido segundo a ordem que tinha sido estabelecido Arão, através de Moisés. Não precisa ir para a escola pastoral, Instituto Teológico são do diabo Satanás. E isso nós encontramos em 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 7, 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3, 1, 2, 3, onde Paulo disse que chegará um tempo, homens tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão mestre dizendo nos ensine sobre Deus. E Paulo diz em 2 de Timóteo 3, versículo 7, que aprenderão muito, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Deus não se estuda, é Deus quem se revela a um homem que ele quer. Posso jogar uma pergunta? Sim. O senhor estudou na vida? Eu estudei. Teve que ir à escola? Sim. Por que foi à escola? Eu estudei, como por que foi à escola? Tá bem, eu estudei porque eu tinha que estudar para saber ler ou para ter um emprego. Para ter emprego. Exato. Sim. É por isso que estudou. Estudei por causa disso. Exato. Sabe por que os homens devem estudar teologia? Para saber se defender em outras coisas. Por exemplo, nós já conversamos aqui. Você pode mostrar em que parte da Bíblia alguém foi à teologia? Peço para mostrar. Uma parte da Bíblia onde um profeta de Deus foi à teologia. Não conheço. É do diabo a teologia. Não acredito. É do diabo a teologia. Isso é pura verdade. Não acredito. Não vai negar, mas... A teologia encontra-se em 2 de Crônicas, capítulo 13, versículo 9. Aquele que não tem nada, não tem emprego, ele vai pagar. E é estabelecido como sacerdote do que não é Deus. Diabo a teologia. Já te disse que existe um profeta na Bíblia que foi à escola pastoral ou teologia? Você disse que não. Como é que pode acreditar? Efésios 2, amigo. Efésios 2, versículo 20. Tinha uma escola onde estavam sendo instruídos nesse assunto de profecia, mano. Olha, chefe. Por exemplo, o Daniel, antes de ser pego para Babilônia, estava sendo instruído. Estava sendo instruído para ser o quê? Estava sendo instruído para ser profeta. Era teologia. Entender. Não, era uma instrução. Leia Daniel capítulo 9, atenção. Era uma escola naquela altura, meu irmão. Não necessariamente era uma escola. Nós estávamos sendo instruídos. O Paulo foi instruído também quando foi chamado. Foi instruído do Paulo. Foi instruído do quê? Foi instruído do Paulo. Escuta aqui, não há nenhuma parte da Bíblia onde diz que Paulo foi à escola pastoral, Instituto Teológico. Espera, Jesus não instruiu os seus discípulos? Instruiu. E depois, aquilo era a escola pastoral e teologia? Aquilo era a escola pastoral ou teologia? Jesus quando instruía seus discípulos? A instrução é a mesma coisa que fazer, não instruir apenas mais nada. Responde minha questão. Jesus, quando ele estava a instruir seus discípulos, aquilo era escola pastoral ou instituto teológico? Não, estava a instruir os seus discípulos. Era instituto teológico? Não tinha escola naquele momento. Era escola pastoral? Não tinha escola. E como você diz que Daniel e o outro foram para uma formação? Era escola de instituto teológico? Afinal, a escola é o quê? Chefe, responda a questão. Era a escola de instituto teológico? A conversa aqui está... Eu só quero ouvir sim ou não. Era a escola pastoral ou instituto teológico? Não. Não. Então esquece. Era uma escola. A escola pastoral e instituto teológico é do diabo. E atenção, vocês telespectadores. Se vocês vão matricular na escola pastoral e instituto teológico, devem saber que vocês estão se meter em um plano do diabo Satanás. É Deus quem revela aos seus servos a palavra. Amós capítulo 3, versículo 7, diz-nos claramente que a palavra de Deus vem a um profeta. E na Bíblia, você vê que os fariseus e saduceus eram chamados doutor da lei. Era segundo esses ensinamentos, conforme hoje as pessoas vão para a escola pastoral e instituto teológico. A instituto teológico e escola pastoral não é nada senão ir aprender a manipulação psicológica das pessoas. Você vê? Então Deus, Mateus 23, 34, Jesus não prometeu enviar igreja, não prometeu enviar instituto teológico ou escola pastoral, mas prometeu enviar profetas, porque Hebreus capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, nunca conduziu o povo para uma igreja, nunca conduziu o povo Deus sempre conduz o povo através de um profeta. Segunda das Crônicas 24, versículo 19, mostra isso, e isso que as pessoas devem reter. Exato. As pessoas nunca devem tirar da mente que neste tempo Deus tem um profeta e que a partir do momento que alguém faz o corte como Boica, faz corte como Krishna, faz cortes assim, eles estão no plano do diabo Satanás. E você vê as pessoas hoje
sonham fazer sexo enquanto eles não são casados. Agora me diz uma coisa. Isso é livre. Isso é pecado. A Bíblia diz isso. Me diz uma coisa, amigo. O que diz Cacô Felipe, sabe, pecado que não sabe que não é novidade, nós conhecemos há muito tempo. Isso não é novidade. Há outra coisa para ser novidade, menos isso. Agora diz uma coisa, irmão. Que é sempre fácil. Eu quero perceber uma coisa. Sim. Acredita que mesmo a salvação só vem por aceitar o Cacô Felipe? Segunda das Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Mateus capítulo 10, versículo 41, João 13, 20, Atos 13, 47 mostra isso. A salvação, você deve crer na mensagem profética do seu tempo. Diga para mim, quando Apocalipse capítulo 20 diz que no julgamento o livro foi aberto e os livros foram abertos. São quantos livros? Leia Romanos capítulo 2, versículo 16. Você vai ver que os que viveram no tempo de Paulo serão julgados pela mensagem de Paulo, assim como a salvação foram salvos pela mensagem de Paulo. Okay. Hoje, neste tempo aqui, as pessoas devem saber que a salvação é pela mensagem de Cacô Felipe. Por essa razão, Jesus disse que não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus, no presente do indicativo. Hoje a salvação consiste em crer. Presente do indicativo, eu que estou a mostrar o versículo. Vamos uma coisa. Se o mesmo Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que que hoje eu devo aceitar no Cacô Felipe, não no Jesus? Ok, obrigado. Quando Jesus Cristo disse ninguém você disse que ninguém o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok? Mas quero te mostrar que o versículo não diz ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Não disse ninguém vai. Ninguém vai passar por outro lado. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Compreende? Mas agora deixa ele dizer, quando Jesus dizia isso, ele estava onde? Aqui na terra, como um profeta. No tempo de Moisés, ninguém poderia ir a Deus senão por Moisés. No tempo de Noé, ninguém foi a Deus senão por Noé. No tempo de Paulo, ninguém poderia a Deus senão por Paulo. Hoje, nesse tempo, ninguém vai ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus, senão por Cacô Felipe. Jesus, quando falou isso na terra, ele estava na terra como um profeta. Sim. É isto. Então, por que vocês queimam a Bíblia? Nós não queimamos a Bíblia. Por que Cacô Felipe cria a Bíblia dele? Ok. É uma boa pergunta. Eu mais uma vez quero só agradecer, né? Eu queria aqui ler uma parte. Está bem. Eu queria ler uma parte, mas eu vou explicar isso. Nós não queimamos a Bíblia. Atenção, telespectadores. Exato. Nós não queimamos a Bíblia. Queimam o quê? Nós queimamos as falsas versões da Bíblia. Eu não trouxe a minha Bíblia física, mas você pode ver, está aqui. Isso aqui é minha Bíblia. My Bible. Está aqui. Essa é a minha Bíblia. Você vê? Nós não queimamos a Bíblia. Nós queimamos as falsas versões da Bíblia. Quais são essas falsas? Ok, é muito simples. Eu vou explicar isso. Por exemplo, nós conhecemos que o curandeiro trabalha sob o impulso do espírito do diabo Satanás. Exato. Que tal é de um curandeiro que compreende a língua inglesa, compreende a língua portuguesa, ele vai traduzir uma Bíblia de inglês para português. E a Bíblia está à venda no mercado. Está lá traduzido por curandeiro fulano de X. Você vai comprar? Não. Ok. Eu que acredito que o curandeirismo é do diabo, não vou comprar. Assim, da mesma maneira, eu que não acredito que a teologia é de Deus, eu acredito que a teologia é do diabo, veneno, então, do diabo Satanás. Todas as Bíblias traduzidas por teólogo devem passar pelo fogo. Como também os apóstolos queimaram livros preciosos no seu tempo, em Atos capítulo 19, versículo 19. Então, nós não queimamos a Bíblia. Eu estou a falar aqui versículo, tirei da Bíblia, te mostrei aqui a minha Bíblia eletrônica. Então nós usamos a Bíblia, não queimamos a Bíblia, queimamos as falsas versões da Bíblia. Está escrito em português, não? Está traduzido em português. A Bíblia que eu uso é a Bíblia tradução John Nelson Darby. E você pode encontrar em qualquer lugar. Traduziu? John Nelson Darby. Acreditas nele? Acredito nele sim, porque a tradução dele, de acordo com o espírito de profecia, é uma realidade, é a verdade. Ele não usou textos recebidos. Não foi escrito em língua portuguesa, acredito, não é em língua inglesa. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. A Bíblia foi escrita em aramaico, grego, assim por diante. Exato. Não é? Exato. Mas foi traduzida. O qual eu estou a dizer, o tradutor, John Nelson Darby, não usou textos recebidos. Exato. Ele usou textos originais para a tradução da Bíblia. E veja que desde que ele traduziu, a Bíblia dele nunca foi atualizada. Mas você encontra João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida atualizada e revisada. Por que pode se revisar o sagrado?
O homem é que deve se adaptar com o sagrado, não é o sagrado que deve se adaptar com o homem. Então não se pode fazer a revisão da Bíblia. É isto. Então todas as Bíblias que foram traduzidas, não queimamos a Bíblia. Queimamos as falsas versões da Bíblia, compreenda isso. E nós usamos a Bíblia, queimamos as falsas versões da Bíblia. A mensagem está lá é falsa, vocês queimam. A mensagem que está onde? Você... Desses livros que queimam. Ok. A mensagem é falsa, o quê? Quer perceber o erro disso que nós se calhar compramos sem saber, quem se calhar compra sem saber. É porque a mensagem é falsa ou o quê? Ok. É simples. Eu disse primeiramente aqui, dentro de uma questão muito simples. Curandeiro entende bem a língua inglesa. Ou vamos falar que ele entende bem a língua grega ou aramaico. Ele vai traduzir a Bíblia do aramaico ou grego para o português. Está traduziu a Bíblia, já está traduzida. Está traduzida, escreveu aí o tradutor. O tradutor é um curandeiro. Está aí tradutor. O nome dele está aí. Conforme João Freire de Almeida. Eu que não acredito nos católicos, não vou aceitar usar a Bíblia de João Freire de Almeida, que foi um padre católico. É teologia e é um veneno. Eu não aceito. Então, da mesma maneira, conforme estou a dizer, o curandeiro traduziu, mesmo se aquilo está perfeitamente com o original. Eu não vou comprar porque não acredito no espírito que está no curandeiro. Este que é o problema. Então, não me interessa se lá a minha informação está correta ou não está correta. A partir do momento que é um teólogo que traduziu, esta Bíblia merece no altar de Atos 19. Os teólogos estão mal com vocês. Mas qual é a sua obsessão com o teólogo? Você não tem problema de estudar mesmo, não é questão de não gostar de estudar, que chamam os outros não ser de Deus. Não ser isso. Ok. O que você precisa saber é que os discípulos do profeta Kaku Filipe não são pessoas que saíram da mata para a cidade ou pessoas que não estudaram. Isso se tens que tirar da sua mente. Não é questão de alguém não querer estudar. Diga para mim, a teologia dura quantos anos? Vocês não fazem teologia. Nós não fazemos teologia assim. Mas tem instrução que são dadas lá com o bolso. Com quem? Com o bolso profeta? Posso saber? Olha, Jesus Cristo, quando pregava a sua mensagem, ele poderia falar em parábolas, mas em esquina ou em algum lugar, ele revelava a seus discípulos o que ele disse em parábola. Exato. Porque ele dizia que é para que eles vejam, mas não enxergam. Exato. Ouçam, mas não entendam. Exato. Compreenda? Kaku Filipe é o profeta que Deus enviou hoje. Ele traz a mensagem. A sua mensagem já tem o suficiente para nós. Podermos explicar a única verdade de salvação sem precisar de sentar em uma escola para estudar. Ser instruído com o próprio profeta ou não? Na própria mensagem já tem tudo. Ele nos instrui nada. A partir da própria mensagem é ela que nos instrui. Ele nos instrui ou não? O livro do profeta Kaku Filipe já é a maior instrução que existe. O livro dele, sim. Não a Bíblia. Ok, você disse aqui que Kaku Filipe escreveu sua própria Bíblia. Eu vou voltar a essa questão ainda. Exato. O livro dele não é a Bíblia. Jesus Cristo pregava a sua mensagem, não é? São os 4 evangelhos de Jesus. Moisés pregou a sua mensagem. São os seus 5 livros, que é a Torá no hebraico. Exato. Você vê? Paulo teve suas mensagens, 14 epístolas. Kaku Filipe tem a sua mensagem. Na sua mensagem existe toda a instrução suficiente. Porque o profeta, quando Deus envia, esse profeta vem para vencer toda a sedução do diabo no seu tempo. A Bíblia já é insuficiente. Kaku Filipe não vem para trazer uma Bíblia. Kaku Filipe tem um livro, como Jeremias tem um livro, Isaías tem um livro, Moisés tem um livro, Abacuque tem um livro, todos os profetas da Bíblia têm um livro. Ok, mas quando você diz que o Honório Kutani tem livro, quando que ele foi chamado de comissionado? Que mensagem que ele traz? Em que parte da Bíblia ele vem para cumprir isso? O Honório Kutani é o servo encarnação do diabo Satanás. E você tem que perceber isso, que de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12, esses homens todos são a encarnação do diabo. Eles receberam o espírito do erro. E você vai dizer que, mas é possível, ele prega a Bíblia, ele fala de Jesus ser do diabo. Mateus 7, versículo 21 e 22, Jesus Cristo disse, não são todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai, mas são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual era a vontade do Pai? João capítulo 6, versículo 28 a 29, Jesus Cristo disse que a obra de Deus é que creas naquele que Deus enviou. Compreende? Então o Honório Kutani crê em quem? Qual é o profeta que Deus enviou? Todos esses líderes religiosos, qual é o profeta que eles acreditam? Enquanto que 2 Crônica 20:20 diz que devemos crer em um profeta, em Deus e no profeta que Deus envia. E Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 diz, rejeitar um profeta é rejeitar o próprio Deus. E Jesus disse em João capítulo 13, versículo 20, aquele que receber aquele que eu enviar recebe a mim. Aquele que rejeitar aquele que enviar
enviar, rejeita a mim. Hoje, se vocês rejeitam Cacu Filipe, rejeita o próprio Senhor Jesus Cristo e vocês perderam a recompensa de salvação. Isso é o que a humanidade precisa saber. Últimas considerações, porque se vamos falar desse assunto, não vamos terminar. Sabe por que não vamos terminar? É porque, se já são muitos profetas, por que o banco dar 1000 profetas? No tempo de... Últimas considerações, que Deus, vamos ter mais dia para conversar. Eu gosto de conversar convosco porque me fazem rir, então, bom, vamos... Muito obrigado mais uma vez pelo convite, não é? Exato. Dizer que, amados e companheiros de terra, vocês que ainda vão nessas igrejas, vocês devem saber que Deus está vivo e Deus está em cena. E Deus está a falar através de um profeta mensageiro nesta geração, que é o profeta Cacu Filipe. Devem saber que no tempo de Noé as pessoas foram destruídas por ter rejeitado Noé. Noé não era Deus, mas Noé era um profeta. Hoje vocês devem saber que se vocês não acreditem em Cacu Filipe, não tem como serem salvos, porque vocês vivem contrariamente à posição que Deus estabeleceu. Devem saber que hoje Deus enviou um profeta que é Cacu Filipe, de acordo com Mateus 23:34, e este profeta traz mandamento nesta geração. Por exemplo, hoje um homem não pode colocar a sua língua nas partes íntimas da sua mulher, chupando a saliva. Um homem não pode aproximar a sua mulher por detrás como os cães fazem. Um homem não pode aproximar a sua mulher mais de 3 vezes na semana. Um homem não pode dormir com uma mulher... Apóstolo. Deixa-me só terminar. Ok. Irmão, a esposa vem na minha casa para trabalhar, mano. Um homem não pode dormir com uma mulher com quem ele não pagou o bolo na casa dos seus pais. Esse homem é ladrão. Este homem é ladrão. As pessoas devem saber isso, não é para você aceitar. Eu só estou a explicar. Isso a cada um é livre de aceitar ou rejeitar. Mas como no tempo de Noé, não beberão água, mas irão ao inferno. Como no tempo de Noé não vão beber água, mas irão ao inferno. Então deixa-me terminar. Só para terminar, não é? Mas vou te perguntar uma coisa. Vou te perguntar uma coisa no pouquinho. Termina. Ok. Então, hoje as pessoas devem saber que não devem aproximar sua mulher mais de 3 vezes na semana. Okay. Um homem não pode mamar a mama da sua mulher. A mama é para bebê, não é para o senhor bem grande. Uma mulher não pode usar calça, pintar as unhas, pintar os lábios, usar cabelo falso, pregar numa igreja. Isso tudo é diabólico. E a humanidade precisa saber que esses são mandamentos que Deus trouxe nessa geração. O uso de pílula, planeamento familiar, isso tudo. Você deve saber que os nossos pais viveram há muito tempo. Nós somos 10 na minha família, mas não há meu irmão que tem mesmos anos igual a mim. Sempre houve essa diferença. O que leva as pessoas a terem problemas sexuais? Tudo isso é espírito de diabo, espíritos de sexo. Por isso, quando ele não está com a mulher, pode dormir e sonhar a relacionar com a mulher e acordar, a calça está molhada. Ou é uma mulher e sonha dormir com um homem. Por quê? Estão em todo momento cobiçar as nádegas, cobiçar a cara, cobiçar as mamas, assim por diante. Tudo isso traz os demônios de sexo nas pessoas, e razão pela qual vão masturbar, ou quando dorme tem a poluição noturna, sonha fazer sexo. Então, amados, baixe o livro do profeta Cacu Filipe no Play Store ou App Store, clica na 4ª bandeira, leiam por si mesmo, tirem vossa conclusão. Todos esses líderes religiosos são demônios, são encarnação do diabo Satanás. Todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, budismo, hinduísmo, islão, são do diabo Satanás. Deus enviou um profeta Cacu Filipe como no tempo de Noé. Se vocês o rejeitar, vocês não serão destruídos pelo dilúvio, mas vocês irão ao inferno. Irmão, que Deus vos abençoe. Já ficou, mas a minha dúvida vai persistir. A última de vocês já deixou. Irmão, sim. A Bíblia diz que um homem nunca deve faltar à sua mulher, a não que os dois tenham combinado isso. Imagina, eu chego em casa, a minha madame quer. Já bati segunda-feira, bati terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu acho lá. É para deixar de dar? Não vai sair a matizar esta aqui? Posso responder? Responde, eu estou a perguntar para responder. Está bem. É para você ler Gênesis capítulo 3. Ok, diz o quê? Adão conheceu a sua mulher. Exato. Nasceu Abel. Adão conheceu a segunda sua mulher. Nasceu Sete. Exato. Nós compreendemos assim que o sexo não é desporto. O sexo não é música. Mas, para estar a dançar todo momento. O sexo é para a reprodução. Compreende? Como? Sabe quantas vezes Adão ia por semana? Tem informação de quantas vezes Adão ia por semana? Eu que estou a te dizer que Adão aproximava a mulher dele para nascer. Não era desporto o sexo. Ia só para nascer? Exato, é o que a Bíblia mostra. Tem outra coisa que mostra a Bíblia? Assim que Adão só dormia com a Eva só para nascer. A Bíblia diz: Adão conheceu a sua mulher, a Eva, nasceu Abel. Adão conheceu a segunda vez a sua mulher Eva, nasceu Sete. Está para dizer Está claro. Tiveram, mas não está para dizer quantas vezes ele foi a Bíblia. Ou estou enganado. Ok.
Você vai mostrar-me um capítulo, versículo que diz que Adão também, além de conhecer a mulher para nascer, tinha outro ponto? Mostra um versículo. Mas, irmão, e qual é o versículo que diz que a mulher, você não pode 3 vezes como uma mulher? Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus veio a um profeta. Moisés quem deu os mandamentos, não é Arão. É Moisés quem trouxe os mandamentos, que recebeu de Deus. Cacu Filipe hoje traz os mandamentos para esta geração. E é Cacu Filipe, o profeta de Deus, que diz isso. Cacu Filipe. Certo. É isso. Brincadeira isso, mano. Mas, ok. Obrigado, Deus abençoe. Foi mais um programa. Foi mais um programa feito, graças a Deus. Eu volto amanhã. Amanhã temos show total. Volto amanhã. E sexta-feira temos um show imperdível. Amanhã temos assuntos aqui. Tem um pastor que amanhã vamos trazer alguns assuntos. Olha, é só ficarem ligados. Fica ligado amanhã. Já que não gosta dos pastores, não sei se fica ligado com. Fica ligado mesmo. Ao canal? Yeah. Pode vir. Para eu assistir? Se puder, venha. Para estar no programa? Pode vir. Ok, vou acertar isso. Pode meter um pastor aqui amanhã. O assunto é serão para as igrejas que são. Qual é o tema? As igrejas, mano. Ok, está bem. Obrigado. Vamos falar das igrejas, tantas igrejas, né? Por que temos tantas igrejas? Okay. Já que vocês condenam as igrejas, pode vir condenar em direto, não é? Tá certo. Beijo de fofo, eu volto amanhã. Deus te abençoe. Hoje não vou deixar a palavra, esse senhor falou muito, então não vou deixar a palavra, não vou ficar censurado. Até amanhã.